Longe do povo, isolado no conforto do palácio, cercado por todo tipo de bajuladores, e para uma plateia de pelegos, Lula abriu a boca. E como sempre acontece nessas horas, falou bobagem. Bobagem das grandes, uma bobagem gorda. A gente acha graça, faz meme, mas a verdade é que tudo isso é muito sério e preocupante. Lula realmente acredita na própria loucura, e essa sempre foi a marca das tragédias políticas, desde os tempos de, sei lá, Nero. Enquanto Lula discursa sobre a fome e revela mais um pouquinho da sua forma obtusa de pensar, pro desespero da imprensa petista, que agora vai ter que fazer acrobacias ainda mais ousadas para defender o ressocializado, os terroristas do MST retomam invasões no campo. Ainda bem que o mundo hoje é mais complexo e interligado, um mundo menos sujeito à fome causada pela estupidez localizada dos governantes. Do contrário, até eu começaria a estocar alimentos. Ela falou pouco, mas o que ele falou é assustador, porque revela o raciocínio primitivo que baseia as decisões de um governo de ressentimento, vingança, inveja e, principalmente, ideias ultrapassadas e trágicas. Um governo de imposturas. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Da primeira vez que eu vi isso, eu não acreditei, eu tive que voltar e voltar ao vídeo. Eu ouvi certo ou ele disse que, no mundo de abundância em que vivemos, a fome é causada por aqueles que comem demais, pelos gordos, pelos glutões, pelos Flávios Dinos da vida? Foi isso mesmo que Lula disse, e é um raciocínio tão obtuso, tão primitivo, que é inacreditável que esse sujeito esteja governando 200 milhões de brasileiros no país que se orgulha de ser o celeiro do mundo, no país do agronegócio, das super safras, da riqueza que brota da terra. Lula, um fantoche de intelectuais que nunca viram um pé de soja na vida, que acham que o leite já sai da vaca para a caixinha e que anseiam por um futuro no qual nos alimentaremos de farinha de inseto. Não entende nada da cadeia produtiva que transforma a soja produzida lá no Mato Grosso em carne na sua mesa. Mas essa não foi a única bobagem de Lula nesse discurso aí. Foi só a mais caricata. Eis o que ele disse em seguida. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. Significa que alguma coisa está errada e que ele, inspirado em Stalin, Mao Tse-tung ou até em Kim Jong-un, vai consertar. É patético, mas eu repito, também é muito preocupante, porque essa mesma mentalidade tacanha foi a causadora de pelo menos 2 grandes fomes durante o século XX. 2 grandes fomes que mataram milhões de pessoas. A primeira delas na Ucrânia, o famoso Holodomor, que você não encontra nos livros didáticos do PT, mas que foi real e que dizimou a vida de 10 milhões de pessoas. A segunda foi a grande fome que se abateu sobre a China depois que Mao Tse-tung teve a brilhante ideia de consertar as coisas, incentivando, por exemplo, o extermínio de pardais. Teve até canibalismo. E se tratando de China, os números nunca são muito confiáveis, mas novamente as mortes por fome estão na casa dos milhões. De volta aqui à nossa realidade tupiniquim, Lula, num momento Dilma, continuou desenvolvendo aquilo que, só com muita boa vontade mesmo, dá para chamar de raciocínio. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Detalhe, essa estupidez toda aí foi dita num evento em que Lula anunciava a retomada da política de preços mínimos, uma interferência indevida do Estado no mercado e que, em teoria, mas só em teoria, claro, pretende proteger os produtores das super safras, isto é, da produção excessiva, que tem o potencial de derrubar os preços dos produtos agrícolas, dos alimentos. Ou seja,
Não faz sentido nenhum.